Bom, pessoal, vamos lá. Vídeo 2 começando então. Bom, paramos aqui com a ideia de serviço público, as suas noções gerais. E eu queria falar um pouco do histórico, pessoal. A ideia de serviço público, ela surge na França. Aliás, o direito administrativo tem a sua origem no direito francês, né, no Conselho de Estado. Eu diria que os principais autores do direito administrativo são os franceses e os italianos, né? Mas enfim, qual que era a ideia, né? Já se chegou a dizer que o Estado, a sua razão de existir é exatamente para prestar serviços públicos, né? O Estado é um grande prestador de serviços públicos. Hoje eu não sei, me parece que seria equivocado partir da premissa de que o Estado só serve para isso. Mas eu diria que também para isso, e talvez uma das suas principais funções seja essa, né? Prestar serviços públicos. Uma das suas razões de existir é essa, né? Conseguir proporcionar e disponibilizar aos cidadãos comodidades para que a vida em sociedade se faça então possível. Os serviços públicos, eles são, uma vez que determinada atividade é identificada como serviço público, e isso é feito pela lei, uma série de princípios passa a imperar sobre aquela atividade. O primeiro deles, eu já disse a vocês no primeiro vídeo, é o princípio da continuidade. O serviço público, então, não pode ser interrompido, não pode ser não prestado. Vocês vão me dizer, professor, mas e nos casos de greve, né? Então, o serviço público, se ele é ininterrupto por força do princípio da continuidade, o que o senhor me diria no caso de greve de ônibus, que a gente às vezes enfrenta aqui em São Paulo, greve de metrô, né? Se o serviço de transporte público coletivo é um serviço público, e se nos serviços públicos impera o princípio da continuidade, como é que o senhor me explica o caso da greve? Vejam, pessoal, a greve é um direito de calibre constitucional também. Então, há de se ponderar no conflito de princípios e de interesses e de direitos qual deve ser mitigado frente ao outro em determinadas situações. No caso de greve, não obstante seja o direito dos trabalhadores, o que os tribunais têm entendido é que é obrigatória a manutenção do mínimo desse serviço, por força do princípio da continuidade. Então é bem comum a gente ver decisões dos tribunais do trabalho, quando vão analisar essas questões de greve, dizendo, olha, vocês têm que manter lá um mínimo desse serviço disponível, né? Porque quem acaba que paga esse ônus desse movimento grevista é a população usuária daquele serviço, né? Imaginem vocês a descontinuidade do serviço de saneamento, né? Você ficar sem água na sua casa por alguns dias, ou então imaginem por algumas semanas, o tamanho da confusão que se instala, né? Lembrando que inclusive no serviço de saneamento tem uma relação muito próxima com saúde pública, né? As pessoas acabam que não conseguem limpar suas casas, não conseguem tomar banho, e isso tudo vai impactando na questão da saúde pública. Tem até alguns estudos que dizem que, agora não me lembro exatamente os valores, tá, pessoal, mas para que, assim, como exemplo,
para cada R$ 1 investido em saneamento, você economiza 3 em saúde pública, alguma coisa assim, né? Porque as pessoas deixam de ficar doentes com uma rede de saneamentos melhores, tratamento de esgoto. Então você gasta com saneamento e economiza muito mais do que você gastou em saneamento na saúde pública, né? Mas enfim, então a continuidade, eu diria que talvez seja o princípio mais importante dos serviços públicos, porque é isso que nos dá a certeza de que aquele serviço vai estar lá sempre à nossa disposição, né? Então a energia elétrica, pode faltar de vez em quando? Pode, né? Bateu um carro, derrubou o poste, por óbvio que a gente vai ficar sem luz, né? No caso aqui de São Paulo, nós tivemos anos atrás a questão da falta de água, né? Dos reservatórios muito baixos. A gente teve então uma quebra do princípio da continuidade no serviço de saneamento? Teve, né? As pessoas ficavam sem água 2, 3 dias, então vinha. Agora ali era uma questão que superava a vontade do Estado, né? Não chovia, não tinha água, não tinha muito o que ser feito, né? A vida é assim, pessoal, o direito é uma ciência viva. A nossa sociedade é um organismo vivo, as coisas acontecem e o direito vai se adaptando e se amoldando a isso tudo, né? Mas tratando aqui do serviço público enquanto conceito, enquanto instituto do direito administrativo, o princípio da continuidade é esse que determina que a atividade então não pode ser não prestada. O segundo princípio, que eu diria a vocês que é muito importante, é o princípio da modicidade, né? Por quê? Porque boa parte dos serviços públicos são prestados pelo Estado ou são delegados à prestação pelo particular, via concessão ou permissão. Esses serviços, quando prestados pelo particular, então vejam, na delegação do serviço público, o serviço público continua sendo titularizado pelo Estado. O Estado é o dono, né? Mas ele pode prestar diretamente ou pode delegar, né? Ele pode permitir que particulares executem em seu nome. Quando o particular se põe a prestar um serviço público, então as empresas de ônibus que operam o transporte público coletivo aqui na cidade de São Paulo, a empresa que leva água até vocês, a empresa que leva energia, as empresas de telecomunicações, elas não fazem isso de graça, né? Ninguém é bonzinho a ponto de executar uma atividade que traz no seu bojo uma série de riscos, tem um custo muitas vezes elevado e faz isso de graça? Por óbvio que não. Então é bem comum que esses serviços sejam pagos. Como se paga o serviço público? Se paga através da cobrança de tarifa dos próprios usuários do serviço. Quando você entra no ônibus, você tem que pagar lá o bilhete da sua passagem, né? No metrô, enfim. Quando você liga a luz na sua casa, a sua televisão, o relógio medidor de energia está lá rodando, medindo quanto daquele serviço você utilizou. Então, para que o serviço seja disponível a uma grande parcela da população, o cenário ideal seria que ele fosse disponível a todos, né? Esse princípio da modicidade diz exatamente isso. As tarifas, quando o serviço é cobrado, tem que ser módicas. O que é uma tarifa módica? Uma tarifa com preço razoável, um preço que as pessoas consigam pagar, ou pelo menos a maior parte da população, né? Não é razoável você colocar um serviço de transporte público aqui na cidade de São Paulo, cujo preço da tarifa para a utilização do serviço seja lá, exemplo, R$30.
qual é a parcela da população que tem condições de pagar R$ 30 para ir e mais 30 para voltar. Então isso feriria o princípio da modicidade tarifária. E por força desse plexo de princípios, a tarifa obrigatoriamente tem que ser módica. Ok? Um terceiro princípio, pessoal, que vocês vão encontrar aí na doutrina, é o princípio da atualidade. O que diz esse princípio? Que o serviço público tem que ser prestado da forma mais atual possível, com o uso das últimas tecnologias, com o que há de mais moderno, com o que há de mais adequado para aquele serviço naquele contexto. Então, mais uma vez o exemplo do transporte público, que esse serviço seja prestado com ônibus em boas condições, se possível com ar-condicionado, que é uma tecnologia já disponível. Algumas municipalidades, eu tenho visto exigência de Wi-Fi, né? Então isso tudo no intuito de cumprir com a exigência desse princípio da atualidade, que impõe o dever do serviço ser prestado com o que há de mais atual, mais moderno, né? Por óbvio, pessoal, que esse princípio ele entra em conflito com o princípio da modicidade. Vejam, uma empresa que vai prestar um serviço, ela pode colocar o melhor serviço possível, né? Então pode colocar ônibus novo, ar-condicionado, Wi-Fi super rápido e tal, só que vai impactar, obviamente, no preço da tarifa, né? Cada vez que você carreia a uma concessão o uso de uma tecnologia, obrigatoriamente vem um impacto desse investimento, né? Então você consegue colocar tudo de mais moderno, obviamente isso vai refletir no preço da tarifa. Então tem que se sopesar dentro do teto tarifário, ou seja, o que eu posso cobrar de tarifa para esse serviço. Dentro desse valor, o que eu consigo disponibilizar ao usuário de mais atual, mais moderno, mais adequado para aquele momento, ok? Um outro princípio, pessoal, que vocês vão encontrar aí na doutrina, eu diria que praticamente todos os doutrinadores trazem esse princípio, a previsão desse princípio, é o princípio da cortesia. O que diz esse princípio? Que o serviço tem que ser prestado de forma cortês, educada, enfim, isso daí eu acho que nem precisaria estar previsto, né? Isso é questão de educação. Aquele que está lá prestando um serviço, se pondo à disposição do próximo, é por óbvio que ele tem que ser cortês, tem que ser educado. Mas enfim, a gente sabe que aqui no Brasil nunca é demais repetir as coisas, né? Então tá lá o princípio da cortesia, que é a obrigação daquele que presta o serviço, seja o Estado diretamente, seja um particular via delegação, que o preste de forma cortês, educada, que seja de uma forma em que as pessoas, os usuários se sintam bem, né? Enfim, pessoal, vocês já me conhecem, né? Eu acho que isso daqui na prática é um pouco diferente, né? Princípio da universalidade, pessoal. O que é o princípio da universalidade? É o dever do Estado de tentar disponibilizar esse serviço a maior quantidade possível de pessoas, torná-lo universal, de acesso amplo. Então, a ideia é que o serviço seja possivelmente utilizável por qualquer um que queira dele usufruir, ok? A gente sabe que aqui no Brasil, em especial, o serviço de saneamento não é universal. Tem um monte de lugar que não tem ainda coleta de esgoto, então tratamento de esgoto. Aliás, tem lugar que não tem nem água, quanto mais a coleta do esgoto, mas a ideia, pelo menos em tese, é que o serviço seja universal, né? E por fim, pessoal, eu trago aqui o princípio da isonomia, ou seja, aquele que presta o serviço público tem que prestar indistintamente àquele que se eventualmente quiser usufruir do serviço. Então eu não posso tratar
o idoso de forma diferente do jovem, não posso tratar a mulher diferente do homem, eu tenho que tratar todos de forma isonômica, né? Também me parece o óbvio, né? Mas está lá para a gente garantir que ninguém vai se esquecer disso, ok? Pessoal, vou encerrar esse vídeo, já retornamos no vídeo 3, ok?